Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho de algumas versões de livros clássicos para crianças e adolescentes. Eu queria sim mostrar um pouquinho, e isso que eu tenho aqui deve ser muito pouco perto do grande material que deve existir por aí, que existem sim versões no mercado literário de literaturas clássicas de grande importância que podem ser inseridas sim na vida literária das crianças e adolescentes, tá? Esse aqui, vamos falar de Shakespeare, né? Eu acho que eu sou uma das raras pessoas que gosta de Shakespeare. Pelo menos no meu círculo, né? É difícil, gente, eu encontrar, sabe? O Shakespeare é considerado um dos maiores escritores da história da literatura. Mas realmente, assim, a leitura de Shakespeare, ela é peculiar, né? Tipo, muita coisa é escrita em formato de peça de teatro, a leitura já fica mais truncada, mais diferente, vamos dizer assim. A linguagem de Shakespeare também ela é diferente, né? Mas eu acredito que, a exemplo da minha pessoa, quando você consegue realmente mergulhar no mundo de Shakespeare, sabe, tentar entender um pouco o que ele estava querendo passar com o que ele escrevia, gente, é tudo de bom. Eu sou louca por Shakespeare. E uma das minhas histórias preferidas de Shakespeare é O Mercador de Veneza. E aí, há uns anos atrás, eu comprei essa versão que é da Companhia das Letrinhas. Então, ela é uma versão bem resumida da peça de Shakespeare, mas ela tem umas ilustrações. Olha só. E eu não sei se vocês conhecem a história, mas assim, rapidamente ele vai contar sobre um mercador e ele fez uma grande dívida com um judeu para ajudar o seu amigo que teria que atravessar, ir para uma outra cidade para conquistar a Pórcia, que era na verdade a filha de um homem muito rico que deixou uma herança e deixou um enigma aí para alguns pretendentes decifrarem e casarem com ela, né? Ele fala que o judeu vai poder tirar uma tira de carne dele se ele não pagar a dívida, né? E aí, claro, a história se desenrola, ela tem aí uma pegada cômica e ao mesmo tempo trágica, mas eu acho assim que essa história deixa uma mensagem muito grande sobre a lealdade que existe numa amizade verdadeira, sabe? E pra mim, assim, é uma história muito legal. Shakespeare tem umas sacadas fora de série. A Pórcia faz uma coisa aí durante a história que é genial. Eu gosto muito dessa história. E tá aqui, gente, é uma versão, olha só, vou mostrar de novo, ó. É uma versão bem infantil para introduzir realmente as crianças no mundo de Shakespeare. Outro livro que eu adquiri há pouco tempo é esse aqui, Lewis Carroll na Era Vitoriana. Eu não li ainda, mas ele também, ó, tem gravuras e ele é bem fininho, difusão cultural do livro, arte conta história. E o que ele vai mostrar aqui, gente? A história por trás da história. Então ele vai falar um pouquinho do Lewis Carroll, vai contar sobre tem até algumas ilustrações originais que eu amo, ó. Ele vai estar contando pra gente todo o contexto que gira aí em volta de Alice. E a minha amiga Paty já leu, ela disse assim que é um livro para adultos também, que é muito legal, mas ele é bem curtinho, gente, e eu acho assim, para um adolescente que já leu Alice e quiser entender um pouquinho do histórico, ó, muito legal. Esse livro aqui, gente, eu acho que nem todo mundo sabe que existe, embora eu veja ele nas livrarias frequentemente. Já comentei com algumas pessoas que ficaram impressionadas, então achei muito legal eu mostrar. Muita gente deve conhecer aquela trilogia do Laurentino Gomes, que é jornalista e que escreveu pra gente aí de uma maneira muito mais fácil, né? Não é um documentário jornalístico, é um livro que traz toda a história aí do Brasil em um formato bem gostoso de ler. E
E esse aqui é o primeiro livro da trilogia, o 1808. Então eu tenho ele aqui, essa aqui é a versão adulta, ó, que muita gente deve conhecer. E, gente, eu recomendo a leitura desse livro. Pra falar a verdade, foi o que eu mais gostei da trilogia. E nem todo mundo sabe, gente, que existe sim essa edição juvenil ilustrada do 1808, que, por sinal, é linda, gente. Ela é da editora Planeta Jovem, com ilustrações de Rita Bromberg Brugger. E ele é lindo, gente, olha. Ele tem aí folhas brilhantes, ó. Figuras. Com certeza deve ser uma versão resumida. Eu não li, porque eu já li a versão original. Mas assim, gente, independente da leitura, com certeza o conteúdo é o mesmo e a gente está falando de história do Brasil, né? Eu gostei muito desse livro, porque ele não é uma leitura cansativa. Ele tem umas partes até um pouco cômicas, assim. Na verdade, Dom João era um ser muito engraçado. E ele vai contar, né, pra gente, então, da vinda de Dom João para o Brasil em 1808, com toda a família real portuguesa, e que foi aí um marco de mudança, tanto na história do nosso país quanto na história de Portugal. Foi muito esclarecedora a leitura desse livro para mim. Assim, a gente acaba entendendo, gente, porque que tem muita coisa que ainda acontece hoje no nosso país, tem muita herança de tudo isso. E eu acho muito legal a gente introduzir essa história aí nas pessoas que serão responsáveis aí pelo futuro do nosso país, né? A gente já está numa época tão confusa, tão desesperançosa, né? A gente quer tentar ficar otimista, mas está difícil, mas a gente continua tentando. Mas eu acho assim que faz parte nosso dever aí esclarecer as crianças e adolescentes e que vão ajudar realmente a se tornarem cidadãos conscientes, né? E o último, não menos importante, é esse aqui, Uma Vida de Contos de Fadas, que vai contar pra gente sobre a biografia do Andersen, só que assim, de maneira extremamente infantil. Eu diria que esse livro aqui, esse eu li, eu acredito que seja aí para a faixa de 9, 10 anos. Ele é todo colorido, gente, olha só. É um livro muito bonitinho e assim, eu acho legal para as crianças que gostam de contos de fada já aprenderem desde criança a estudar o autor, a saber o contexto que o livro foi escrito, né? E esse livro ele é muito legal porque a história de Andersen é escrita a realidade é colocada dentro da ficção. Ele vai contar de um garoto que uma certa noite estava sem sono e pegou um livro de contos de fada da estante. Saiu aí da estante um ser minúsculo e fala para esse menino que foi ele quem contou a Andersen todas as histórias que ele escreveu. E a partir daí ele puxa então sobre a vida do autor e ele vai contar como foi a trajetória desse dinamarquês tão importante para a literatura, que foi filho de um sapateiro e hoje tem até um dia especial, né, dia 2 de abril, que é o dia da literatura infantil, em homenagem a Andersen. E eu, como fã de Andersen, né, com certeza adquiri e recomendo, achei muito pertinente colocar nesse vídeo esse livro bem bonito da editora Ática. E eu sei que ele ainda tem no mercado, porque eu vi esses dias em promoção numa livraria virtual. E tá aqui, gente. Então, eu trouxe esses livros para deixar mesmo essa mensagem, né? E aí agora, lembrando, me veio na cabeça que eu esqueci até de incluir, eu tenho algumas HQs também. Por exemplo, eu tenho um conto de Natal do Charles Dickens, que é uma história assim maravilhosa, a história que inspirou o Tio Patinhas, que toda criança conhece, é um clássico da literatura. Charles Dickens tem uma extrema importância também, e é uma HQ bem fácil de ler, bem gostosa, colorida. Quis deixar algumas sugestões aí, né? Se alguém tem algum outro livro para sugerir, me conta. Quero também lembrar vocês que a Bela Nini tem feito alguns vídeos especiais falando de literatura infantil. Ela faz umas resenhas bem legais dos livros, ela analisa realmente a fundo algumas histórias, então recomendo, vou deixar o canal dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Entra lá e dá uma olhada nos livros que ela resenhou até agora. A Fantástica Fábrica de Chocolate, achei muito legal a resenha dela, entre outras que ela tem lá. Então assim, só algumas sugestões para compor aí esse especial mês das crianças.
E eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha inspirado, e se alguém tiver uma coisa para contar ou quiser me perguntar alguma coisa sobre esses livros, deixa nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com quem trabalha com crianças, professores, educadores, pais, tios, avós, enfim, com todos que têm contato aí com crianças e que realmente se interessem em motivar a criançada a ler.